Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge. Nós estamos fazendo o estudo da carta de Tiago e hoje o texto que nós escolhemos para estar estudando vai estar em Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Então vamos para a leitura bíblica, né? Vamos ler o verso 26 agora, que vai dizer o seguinte: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Olha só que interessante, né? Ele começa falando primeiramente se alguém supõe ser religioso. O que significa isso? Uma coisa que nós devemos ter consciência que existe hoje em dia é a questão da religião, aquilo que nos religa a Deus, que faz com que nós tenhamos uma experiência genuína com Deus, uma transformação vindo da parte dele na nossa vida, as bênçãos dele sendo derramadas, a direção dele acontecendo e nós, ao seguirmos essa direção, sendo bem-sucedidos em todas as áreas, né? O nosso relacionamento ele crescendo cada vez mais. Então, a religião, como diz a própria palavra, ela deve me religar a Deus. O significado de religião é religar, né? Então, ela vai me religar a Deus. A comunhão que foi quebrada pelo pecado agora vai ser ligada pela verdadeira religião, que é, na verdade, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nos arrependendo dos nossos pecados e tendo fé na obra que ele fez na cruz do Calvário. Então, essas bases de arrependimento e fé, quando eu estou depositando elas em Jesus e firmo uma aliança com ele, fazendo dele meu Senhor e meu Salvador, ali é a verdadeira religião, aquilo que me religa a Deus, que vai fazer com que eu verdadeiramente possa andar na presença dele, debaixo da sua direção, debaixo do seu propósito, e isso vai fazer com que eu tenha uma experiência genuína com o Senhor. Então, esse é um ponto. Agora, já a religiosidade, existe uma outra situação. A religiosidade é como se fosse uma série de regras, estilo faça ou não faça, onde eu tento me impor, de acordo com a minha própria força, de acordo com a minha própria vontade, essas regras, para que eu venha segui-las e venha, de alguma forma, encontrar a salvação com relação a isso. O que, na verdade, não é possível, porque a salvação ela não é por obras, a salvação é pela graça, né? Jesus ele fez toda a obra na cruz do Calvário e cabe a mim apenas crer e aceitar essa obra sobre a minha vida para que eu verdadeiramente possa ser salvo. Não depende das minhas atitudes e ações, mas sim depende única e exclusivamente do Senhor estar atuando sobre a minha vida para que as coisas elas aconteçam bem. E outra característica da religiosidade é que muitas vezes eu tento pautar a vida das pessoas, eu tento impor a vida das pessoas as mesmas regras de fé que eu tento seguir. Ou seja, eu mais passo tempo julgando e tentando corrigir as pessoas do que tentando eu mesmo viver essas regras, né? Então, é uma outra situação, que muitas vezes o religioso, esse que vive na religiosidade, ele vai ser uma pessoa ali que não vai transmitir a glória de Deus, não vai transmitir a transformação de Cristo, porque ele está tentando se auto-impor regras e está tentando impor as regras para as outras pessoas. Ele vai ser uma pessoa que mais escandaliza do que consegue atrair pessoas para Deus, porque é impossível, né? Se nós quisermos seguir as regras da Bíblia de acordo com a nossa própria vontade, a gente vai fracassar miseravelmente, né? Nós precisamos da capacitação e da força do Espírito Santo, que vem através da nossa aliança com Jesus. Sem isso, nós não conseguimos caminhar e sem isso a gente não consegue mover sequer um passo na presença de Deus com relação a essa situação. Então, essa é uma coisa que nós devemos estar pensando e devemos estar ali meditando na nossa vida. Será que nós estamos vivendo a religião verdadeira, uma aliança com Jesus, que está tirando o peso da minha vida, está me levando a uma experiência viva e genuína com Deus? Ou será que eu estou vivendo uma religiosidade que tem aprisionado a minha vida e aprisionado, quem sabe, as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas ali que ficam próximas a mim por conta das imposições que eu tento colocar diante ali das pessoas que convivem comigo e da sociedade. Então, esse é um ponto importante. Quando nós vamos compartilhar o evangelho, nós não compartilhamos regras. Olha, você precisa ser assim, você precisa ser assado, você precisa largar isso ou deixar aquilo, porque isso é uma coisa que simplesmente não vai funcionar. Quando eu estou falando do evangelho genuíno transformador, eu vou falar da obra de Cristo, porque é ele quem deve ser glorificado, é ele quem transforma vidas, é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e através da pregação, né, chamando a pessoa à fé e ao arrependimento, é ali que pode haver uma mudança de vida e uma transformação.
E aí ela vai passar a obedecer às regras de Deus, vai passar a obedecer aquilo que descreve a palavra, mediante a força do Senhor que vai estar na vida dela, e não mediante aquilo que eu tento impor para a vida dela. Então existe uma diferença, né, entre religião verdadeira e a religiosidade que muitas vezes nós tentamos viver e às vezes nos sujeitamos a pessoas que tentam impor isso sobre as nossas vidas. Então, cuidado, né? Cuidado com esse tipo de coisa, cuidado com esse tipo de situação. Dentro do texto ele fala: se alguém supõe ser religioso, aí ele deixando de fazer algumas situações, como por exemplo, refrear a língua do mal, então aí essa pessoa tem uma religião vã. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. Não adianta eu falar que tenho aliança com Jesus, que eu sou de Jesus, etc., se eu tenho más atitudes diante do Senhor. Lembrando que as ações nossas, as obras nossas, as nossas atitudes não podem nos salvar diante do Senhor. Só que uma vez que nós temos agora a aliança com Cristo, existe uma transformação que é natural de quem tem aliança com Jesus, que vai me moldando, vai me mudando, para que eu seja cada vez mais parecido com o meu Senhor, que eu tenha as mesmas atitudes que Jesus, que eu seja parecido com Ele, que eu procure estar debaixo da sua presença, debaixo da sua direção e debaixo do seu propósito. E essa transformação que vai acontecendo na minha vida, dia após dia, vez após vez, vai fazendo com que eu seja cada vez mais próximo do Senhor. O que eu não posso deixar que as pessoas elas venham me pautar? Porque às vezes querem cobrar como se eu fosse o próprio Jesus, mas eu ainda estou num processo de transformação. E esse processo de transformação, obviamente, não se acaba nessa vida, né? Porque Jesus ele é o perfeito, ele é o 100%. Nós sempre vamos ter o que melhorar, sempre vamos ser imperfeitos, sempre vamos ter aquilo que ser transformados e mudados. Por mais experientes que nós venhamos a ser, ainda assim não vamos chegar ao 100% que Jesus é. Então sempre vamos ter uma mudança na nossa vida. E com relação às nossas palavras, uma vez que nós somos transformados, especialmente que o nosso coração é transformado, o Senhor muda o nosso sentimento, muda as nossas emoções, Ele faz com que as mágoas sejam retiradas, a amargura, a tristeza, a ansiedade sejam retiradas, automaticamente isso também vai mudar as minhas palavras, porque a minha boca fala que o coração está cheio. Se minha boca está cheia de fofoca, de intriga, de amargura, de ressentimento, é porque o meu coração está adoecido, é porque o meu coração tem esse tipo de coisas e precisa ser tratado pelo Senhor. Se ele não for tratado, automaticamente ele vai expressar esse tipo de coisa através das minhas palavras e das minhas ações. Pode ser que por um período de tempo eu consiga até colocar uma máscara, consiga falar coisas que agradam as pessoas, consiga falar coisas ali que estejam condizentes com aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas, porém, à medida que eu vou caminhando, à medida que eu vou convivendo com as pessoas, a verdade do meu coração ela vai sendo transmitida. A verdade do meu coração ela vai aparecendo. E eu não vou conseguir sustentar essa máscara, essa mentira que eu estou vivendo na minha vida por muito tempo. E aí as palavras verdadeiras que realmente fazem parte da minha vida, elas vão acabar aparecendo. Então eu tenho que tomar cuidado. Primeiramente, para refrear a minha língua e depois para tratar o meu coração de todo ressentimento, de toda amargura, fazendo com que o perdão seja liberado para a vida das pessoas, fazendo com que realmente eu venha me posicionar de uma forma firme diante das situações erradas, mas também de uma forma que eu não fique arrumando confusão, que eu não fique arrumando encrenca. Firmeza não significa arrumar confusão, não significa causar divisão, causar intrigas, fofocas, falar mal das pessoas. Então eu tenho que tomar cuidado com certas situações da minha vida, porque às vezes, né, em nome da justiça, eu posso estar simplesmente fazendo fofoca, fazendo intriga, fazendo um monte de situações, deixando os ambientes péssimos, ruins e levando as pessoas de nada para lugar nenhum. E não expressando ali o amor, o perdão, a misericórdia, a graça e a justiça de Cristo. Então são coisas importantes para nós estarmos meditando. Devemos analisar as nossas palavras, analisar o que sai da nossa boca. Se sai da nossa boca intriga, fofoca, né, esse tipo de coisa, a gente deve corrigir as nossas palavras, corrigir o nosso coração, pedir perdão ao Senhor e pedir para que Ele nos purifique, para que nós venhamos a realmente expressar a mudança que Jesus Cristo ele tem para nós. Então, esse é um outro ponto, né? A mudança que muitas vezes deve acontecer no coração para que as coisas elas aconteçam bem. E ele fala uma outra coisa ainda dentro desse versículo, né? Se você se diz religioso, mas porém não refreia a sua língua, a sua religião é vã.
Ou seja, não adianta nada eu falar que sou de Jesus, que Jesus é meu Senhor, que eu tenho Deus no meu coração, que eu caminho com Jesus, eu tenho a minha forma de adorar, que eu não preciso de outras pessoas, né? Não adianta eu fazer as coisas e ter atitudes que não condizem com a vida cristã. Posso fazer parte de uma igreja, posso fazer parte ali de um grupo social, posso fazer parte de uma comunidade, de um grupo à parte, mas se a minha vida, ela, perdão, se a minha vida ela não expressar aquilo que o meu coração ele está transformado mediante a transformação de Cristo, então talvez a minha religião realmente seja vã. Eu estou achando que eu estou na presença de Deus, mas na verdade as minhas atitudes estão negando tudo isso. Né? A minha forma de falar, a minha forma de agir, a maneira como eu me porto, está negando aquilo que a minha boca fala. Então é muito importante que as nossas palavras e as nossas ações elas estejam casadas e que elas expressem a glória de Cristo através das nossas vidas. Então, devemos nos livrar das contendas, devemos nos livrar das más conversações, das más companhias, de tudo isso que prejudica e pode causar ali um escândalo para o nome do Senhor, e devemos realmente andar da melhor maneira possível, de acordo com a transformação que Ele traz para as nossas vidas. Se nós fizermos isso, nós vamos desfrutar das suas bênçãos plenas, vamos desfrutar do seu propósito que Ele tem para cada um de nós. E se nós não fizermos, se nós rejeitarmos, agirmos de qualquer jeito, falarmos tudo aquilo que der na telha, a nossa religião é vã. Né? A gente vê, por exemplo, Jesus, certas vezes, ele falou: por que vocês me chamam de Senhor se vocês não querem me obedecer? Né? Então, uma das coisas que nós temos que ter é a obediência. Obediência às regras, obediência à palavra do Senhor, para que nós possamos ali expressar o amor, o perdão e a misericórdia dele para as outras pessoas que porventura vierem a conviver conosco. Então esse é um ponto importante e fundamental para as nossas vidas. Amém? Dando sequência aqui no texto, vamos ler agora o verso 27, que vai dizer o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, né? Então, uma das coisas que nós vemos aqui é que Tiago ele dá uma dica com relação à religião pura e sem mácula. Ou seja, o evangelho, quando ele é pregado de verdade, ele é pregado como um tesouro, né? Um tesouro puro, genuíno, que transforma vidas, que muda a história de vidas, que muda a história de pessoas. E esse evangelho puro e sem mácula, ele tem algumas situações que nós devemos obedecer. Só que aqui eu preciso abrir um pequeno parênteses, né? Porque muitas pessoas eles pegam esse versículo específico de Tiago e falam: tá vendo? A religião é fazer obra, a religião é ajudar o pobre, é ajudar o necessitado, aquela coisa toda. Então nós não podemos pegar um único versículo e fazer dele uma doutrina, né? A Bíblia ela tem que ser estudada como um todo e ver como é que esse versículo ele se liga a outros versículos para que nós tenhamos uma visão do todo e para que nós possamos aplicar essa visão do todo às nossas próprias vidas. Então esse é um ponto importante e fundamental, né? Não pegar versículos isolados e muitas vezes tirando ele dos seus devidos contextos para gerar um pretexto, para gerar algo que valide um pensamento nosso, mas que esteja contrário com o restante da palavra de Deus. Então esse é um ponto fundamental. Aqui nós vemos o seguinte, né, que a religião pura e verdadeira e sem mácula é ajudar o pobre necessitado e refrear, né, a nossa vida, mudar a nossa vida, manter a nossa vida livre ali de contendas, né? Como diz o texto aqui, guardar-se incontaminado do mundo, né? Seria a expressão correta, você buscar a santidade. E quando nós vemos o todo, isso faz parte de um todo, né? Podemos resumir ali as nossas responsabilidades cristãs, que são comuns a todas as pessoas, em 5 pontos. O primeiro deles é comunhão com Deus, porque a Bíblia fala para nós amarmos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. Também temos a comunhão uns com os outros, porque a Bíblia também fala para amarmos uns aos outros, amarmos o próximo como a nós mesmos. Se nós que dizemos que amamos a Deus não conseguimos amar o nosso irmão, como isso pode ser possível se a gente não está amando o irmão que nós estamos vendo? Como nós vamos amar a Deus que nós não vemos? Né? Então, a Bíblia nos dá essas recomendações, então nós precisamos amar o nosso irmão. Vem a questão da santificação, que é essa questão de guardar-se incontaminado com o mundo, né? E a
palavra também fala, sede santos, porque eu sou santo, Deus falando para a sua igreja, para aqueles que servem a Ele, para aqueles que andam na sua presença. Também temos a parte do serviço, que é aquela questão de ajudar o pobre, o necessitado, os órfãos, as viúvas, etc. Como diz Tiago aqui, né? Então nós temos essa parte também, João também fala disso, né? Se nós vemos uma pessoa dentro do nosso corpo, né, dentro da igreja, que está passando necessidades, nós fechamos o coração delas, João questiona, como pode o amor de Deus estar em nós, né? Ou seja, se eu estou vendo uma necessidade, eu tenho condições de ajudar e não ajudo, como é que o amor de Deus pode estar na minha vida, né? Então esse é um ponto aí importante e fundamental para a gente estar vendo, serviço. E também temos evangelismo, porque a palavra diz, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E também diz para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que Jesus nos ensinou para que eles possam guardar de acordo com esse ensinamento. Então é muito importante que nós tenhamos essa visão como um todo. E dentro desse versículo nós estamos analisando duas situações. A primeira delas é o serviço, que é a questão de nós ajudarmos o órfão, a viúva, o necessitado, etc., né? E também vamos falar um pouco sobre essa parte da santificação, que é a questão de guardar-se incontaminado do mundo, ok? Então, dito isso, agora vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão do serviço. Uma das coisas importantes que nós temos, né? Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós recebe do Senhor dons, talentos, sejam eles espirituais, sejam eles naturais, e nós vamos pegar esses dons, esses talentos e colocá-los a serviço de outras pessoas, colocá-los a serviço da obra que Deus tem para as nossas vidas. Então esse é um ponto importante, né? A gente está pegando esses dons e talentos e colocar eles a serviço das pessoas. E isso faz parte, né, do nosso chamado, faz parte do nosso processo. Dentro dessa questão, alguns vão auxiliar, né, dando comida, alguns vão auxiliar na parte espiritual, dando oração, outros vão auxiliar na parte emocional, dando bom conselho, né, emprestando o ouvido para que a pessoa ela possa desabafar aquilo que tem no coração dela, outros vão fazer com que a comunhão aconteça no corpo de Cristo, outros vão ajudar com roupas, outros vão ajudar de outras formas, né, ajudando a pessoa a se recolocar no mercado de trabalho, orando e intercedendo pela vida dela. Então, tem N formas de nós estarmos ajudando as pessoas. E isso é um ponto importante para nós, que não somos todos iguaizinhos. Tem um que vai ajudar de uma forma e outro vai ajudar de outra. E todos são importantes para Deus, todos têm o seu serviço bem aceito pelo Senhor, de acordo com aquilo que foi chamado. Alguns vão aparecer mais pelo fato de estar na linha de frente, pelo fato, né, de repente, de estar pregando, ou à frente de um trabalho, à frente de um grupo social, etc. Então vão acabar aparecendo mais, mas tem outros que vão fazer no secreto, tem outros que não vão aparecer ou aparecer pouco, né? Então isso não significa que um também seja mais ou menos importante. Todos têm a sua função, todos têm a mesma função dentro do corpo de Cristo, né? Todos temos a mesma importância no corpo de Cristo, devemos exercer o nosso trabalho da melhor forma possível. O que é mais importante para nós, por exemplo, pensando no corpo humano? O que você abriria a mão? Você abriria a mão dos seus olhos ou do rim, né? O rim está escondido, ninguém está vendo ele trabalhar, os olhos estão visíveis, mas ambos são importantes, né? Nós não queremos abrir mão de nada se isso nos for possível. Então esse é um ponto fundamental. Até mesmo, né, as células, as unhas, tudo tem a sua importância dentro do processo do corpo. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu propósito e a gente precisa cuidar do corpo como um todo. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Todos nós somos importantes dentro do corpo de Cristo. Alguns vão aparecer mais, outros menos, mas todos temos a nossa importância e devemos colocar o nosso talento, o nosso dom, de forma que as coisas aconteçam da melhor forma possível, em nome do Senhor. Amém? Então, esse é aí um ponto importante. E outro ponto aqui para nós finalizarmos é a questão da santificação. É a questão de nós nos guardarmos incontaminados com relação às coisas do mundo, né? Ou seja, o mundo tem as suas seduções, o mundo tem a sua maneira de pensar, o mundo tem a sua maneira ali de agir, e nós devemos estar atentos a esse tipo de situação, atentos a esse tipo de coisa, porque muitas vezes o mundo tenta nos seduzir através das suas ideias, nos seduzir através dos seus prazeres, o luxo, a riqueza, o conforto, tudo isso fora dos preceitos de Deus,
fora das situações onde Deus ele nos coloca. Então é muito importante que nós tenhamos isso nas nossas vidas, saibamos que nós devemos estar ali andando de acordo com a presença do Senhor, sempre glorificando, exaltando e sendo contentes com aquilo que Ele nos proporciona, e não queremos aquilo que o mundo ele nos traz, né? Porque muitas vezes aquilo que o mundo traz, ele vai lá e nos afasta, ou nos contamina dentro da nossa caminhada com Jesus. Então é rejeitar o mundo, é rejeitar o mal, é rejeitar aquilo que muitas vezes são oferecidos para nós. Normalmente, nós temos três situações que nós devemos estar atentos com relação a esse tipo de sedução. O primeiro delas é a questão do sexo, né? A gente vê que Davi, um homem segundo o coração de Deus, de repente ele caiu por conta que ele olhou uma mulher pela janela, uma mulher bonita, uma mulher que estava nua, e ali seu coração se encheu de desejo e culminou numa série de pecados que o afastou da presença de Deus, e ele teve ali que viver um processo de restauração e de reconciliação para poder voltar para a presença de Deus da maneira como ele estava. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, cuidado com a sedução do sexo, devemos tomar cuidado com a sedução da riqueza, né? Muitas pessoas acabam sendo atraídas e corrompem o evangelho, corrompem a sua vida cristã para ter algum tipo de vantagem e benefício financeiro, ter algum tipo de situação ali nas suas finanças. Então é muito importante que a gente nunca corrompa a mensagem, nunca corrompa a nossa caminhada, corrompa a nossa vida, para agradar homens, para agradar um sistema às vezes corrompido, para agradar alguma situação onde vai nos afastar da presença de Deus. Então, mais importante é agradar a Deus do que agradar a homens. E por fim, nós devemos também tomar cuidado com a questão do orgulho, né? O orgulho do coração, a gente começa a ser usado, começa a ser admirado por algumas pessoas, e se nós não tomarmos cuidado, o orgulho pode subir ao coração, o ego ele começa a nos inflar na nossa vida, e o orgulho sempre vai preceder a queda, né? O Satanás muitas vezes ele tenta nos tirar do centro da vontade de Deus quando nós nos achamos melhores que todo mundo, nos achamos que nós não precisamos mais da dependência de Deus na nossa vida e fazemos as coisas de acordo com a nossa vontade, né, para aparecer, e acabamos atraindo as pessoas para nós mesmos, ao invés de atraí-las para Jesus Cristo, para que elas possam ser restauradas por Ele. Então é outra coisa que nós devemos tomar cuidado dentro desse processo, dentro dessa caminhada cristã. Amém? Bom, então eu vou encerrar a mensagem por aqui, né? Essa foi a nossa mensagem de hoje, coisas para nós estarmos meditando, o que é essa questão, né, da verdadeira religião, quais os perigos de entrarmos numa religiosidade, a questão também de nós entrarmos de uma certa forma numa hipocrisia, né? Falando uma coisa e vivendo outra completamente diferente, sendo rejeitados por Deus por conta disso. Então devemos ter ali uma vida reta, uma vida digna, uma vida santa, pura diante do Senhor, e buscar isso, mediante oração, mediante a leitura da palavra, mediante a ter um espírito humilde para estar aprendendo e estar corrigindo as coisas todas as vezes que a palavra disser que a nossa rota precisa ali de um alinhamento, de uma correção. Amém? Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, fique na paz e tenha aí um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.